ele é um caminhão mais quieto. Isso faz uma diferença enorme no fim do dia. Então, fala, chefe! Estamos aqui diretamente da cidade de Portão, no Rio Grande do Sul, para conhecer um pouco mais dessa máquina chamada Foton Almark S1217. E o que nós vamos fazer nesse vídeo? Conhecer tecnicamente mais a fundo esse veículo, que na verdade é o carro-chefe da Foton. E segundo a marca, o 1217 carrega quase 1 tonelada a mais que os principais concorrentes, que são o Mercedes 1117 e o Volkswagen 1180. Agora, o número que importa aqui é que ele tem 8.326 kg de capacidade de carga, que é o que? O implemento que você vai usar, mais a carga que você vai transportar. Você tem um implemento de 1 tonelada, você pode pôr o implemento de 1 tonelada, vão sobrar ainda 7.326 kg. E no entre-eixo longo, esse preço vai para 8.256, porque tem duas configurações de trecho. Tanto o 450, que é o maior, e o 380, que é com entre-eixo mais curtinho. E a carroceria dele é de até 6,20 metros. O que é legal? A Foton fica onde? Aqui em Caxias do Sul. Então o veículo é montado na cidade vizinha daqui. Falando um pouquinho desse trem de força desse veículo do Foton Almark 1217. Ele é um motor conhecido, ele é o Cummins 3.8, 170 cavalos a 2.600 giros de potência. E quando a gente vai para a entrega de torque desse motor, ele vai para 600 Nm, que são entregues entre 1.200 e 1.900 giros. E a caixa de transmissão é uma caixa ZF, eles são 6 marchas mecânicas, sendo que a última marcha é aquela marcha conhecida como overdrive, que é aquela marcha que você chega na quinta marcha 1:1 e na sexta 0,73 para 1. Para que serve isso? Para privilegiar a economia de combustível, principalmente quando você pega trajetos como estrada. Vindo um pouco aqui para trás, aqui é todo o sistema, de pós-tratamento do Euro 6. E uma curiosidade também, tanto o tanque de combustível quanto os tanques dos reservatórios de ar para o funcionamento dos freios, eles são produzidos em alumínio, bem diferente, né? E as capacidades são diferentes também. 200 litros nesse veículo, que é o entre-eixo 4,50, e 160 litros no entre-eixo de 3,80. Os freios nas 4 rodas vão ter esse defletor de ar, é um defletor de série. Isso de fato reduz o consumo de combustível, eficiência na operação, e dá para ver que ele é uma peça bem estruturada em plástico injetado, ou seja, é uma peça leve, não é aquela peça que pode trazer eventuais problemas quando é muito pesado. O amigo ou a amiga podem perguntar, né? Beleza, e se for pôr uma carga seca? Aí você retira o defletor, porque de fato ele não vai ter nenhuma função operacional para isso, a não ser que você queira manter isso esteticamente. Lembrando que até uma carroceria de carga seca você tem cargas que podem atravessar aí o teto do caminhão, e aí você avaria a utilização ou não da peça na tua operação, porque ele é um caminhão que ele vem bem completo de série, a verdade é essa, né? Você quando todos os comandos elétricos, ar-condicionado, sistemas de controle de tração, controle de estabilidade, ABS, ele vem com um pacote muito completo. E aí nós vamos agora dar uma olhadinha aqui por dentro para entender mais as particularidades dele. O caminhão tem 1 ano de garantia, mas o sistema do trem de força ele tem até 3 anos de garantia. Vamos dar uma olhadinha por dentro aqui do caminhão, dá para ver diversos detalhes. O primeiro tem a regulagem tanto para baixo como para cima da direção. Esse banco é um banco com suspensão, é uma suspensão mecânica, né? Não é uma suspensão a ar, mas tem aqui a missão de absorver as irregularidades. E o cockpit ele é bem completo, porque tem os controles aqui de destrava-porta, os vidros, o bloqueio para abertura do vidro lateral, a trava elétrica também. E aqui você tem aí o funcionamento das lanternas, dos faróis, e ele tem o farol de neblina também. Se você aciona, tem aqueles faróis de neblina do para-choque, e você tem até uma função de farol de neblina traseiro, que é aquele que você usa em situações muito mais delicadas. O volante aqui multifuncional, você tem como controlar um controlador automático de velocidade,
o piloto automático e aqui o modo também das funcionalidades do painel. E você se pergunta, né, aquela coisa do controle de tração. Você tem um controle de tração que você desliga. E por que você desliga o controle de tração quando você precisa dele? Porque às vezes, em situações muito delicadas, às vezes você está num cascalho e você começa a ver uma variação da tração dos eixos dianteiros, ele começa a não entender direito. Isso é da máquina. Isso carros esportivos, caminhonetes, tudo tem. Então, às vezes, ele fica meio confuso no que ele tem que fazer quando ele está numa situação de baixa aderência que as rodas não estão trabalhando juntas. Então você desliga e aí você sai daquela condição normalmente, depois você religa novamente. Tem sistema de regeneração também aqui, o tacógrafo, tem também aqui os seletores do ar-condicionado e aqui nós temos um porta-trecos com uma tela aqui na parte superior do motorista para que você possa guardar aí os seus documentos. Parte central aqui é interessante, ele tem aqui um console central largo, eu diria, com duas entradas aqui para USB para que você possa carregar o seu celular, os seus equipamentos, e o banco que tem esse movimento central que é tão interessante, que é o movimento que você reclina, vira uma mesinha com dois porta-copos e você tem um porta-trecos dentro ainda, que você pode guardar documentos, pode guardar sua pasta, pode guardar outras coisas quando você estiver rodando em duas pessoas. Esse modelo, que é o Amark S1217, ele não tem o airbag no passageiro. O menorzinho, o irmão menor, tem chave, tipo canivete, você tem como controlar abertura e fechamento do caminhão. E vamos dar uma ligada. Sempre aquele hábito, né, de deixar a máquina, independente de qual for, aquecendo aí 20, 30 segundos antes de dar carga. Nós vamos dar uma volta com o caminhão para pegar, né, as primeiras impressões. Mas eu acho que assim, só para a gente terminar esse primeiro vídeo, o que faz muita diferença num veículo urbano, que você vai trabalhar o dia inteiro, que você vai fazer entregas, que você tem que ligar, desligar, é nível de ruído. E nível de ruído desse Cummins 3.8, ele é um caminhão mais quieto. Isso faz uma diferença enorme no fim do dia. Então, me chamou a atenção esse nível de ruído baixinho. Vamos dar uma. De 1.600 giros. É o Cummins 3.8, aquele motor que a gente conhece muito bem. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouco mais o Amark S1217. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, não deixe de tecer os seus comentários aqui nesse vídeo, compartilhar com os amigos. Ficaremos gratos. Forte abraço e fiquem com Deus.